Meus irmãos queridos, nós iremos prestar um culto a Deus neste momento e iremos estudar a palavra do Senhor. Então, como sempre fazemos, iremos iniciar com uma oração a Deus. A oração é a comunicação pessoal. Nós falamos com Deus e Ele fala conosco através das Escrituras. Então, vamos orar ao Deus Todo-Poderoso. Senhor, neste momento nós estamos diante da Sua presença, estamos aqui diante da Sua palavra e nós queremos que o Senhor abra o nosso entendimento para que compreendamos as maravilhas da Tua lei. Que o Espírito Santo possa iluminar os nossos sentidos e possa aplicar cada palavra de Deus em nosso coração e que nós venhamos a colocar em prática no nosso dia a dia. Senhor, nós te pedimos, neste momento, fala conosco, no nome do Senhor Jesus, e receba para ti o nosso culto e a nossa homenagem, que é o louvor que te prestamos. Amém. Então, hoje nós iremos estudar e a palavra está baseada em símbolos. Os símbolos sempre foram usados na história da humanidade para trazer lições que são muito importantes para todos. Não é diferente nas Escrituras. À medida que vamos lendo a palavra de Deus, verificamos que a palavra do Senhor se utiliza de símbolos para mostrar verdades que são tremendas para a vida do cristão. Então, hoje eu quero falar sobre portas simbólicas e quero que você preste muita atenção. Eu irei destacar algumas portas. E a primeira porta simbólica que eu destaco é a porta do coração do homem. A Bíblia usa esse símbolo para mostrar que o coração do homem tem uma porta que pode ser aberta para que coisas boas entrem e pode ser fechada para que coisas ruins fiquem do lado de fora. A verdade é que o coração aqui, nesse contexto, não é o órgão que bombeia o sangue para o corpo. O órgão aqui, o coração aqui, na verdade, é aquilo que o ser humano é, ou seja, o nosso ser, os nossos pensamentos, a nossa vontade, os nossos sentimentos, tudo que somos aqui é representado pelo nosso coração. Então, quando falamos que existe uma porta simbólica no coração do homem, é nesse sentido, no nosso ser. A verdade é que somos nós que abrimos ou não a porta do nosso coração para as coisas boas ou ruins. A verdade é que o Senhor Deus, ele é soberano. Ele é o rei que governa sobre todo o universo. Ele está no controle de tudo. Mas Deus, na sua grandeza, na sua majestade, permitiu, ou melhor, ele fez com que nós tivéssemos responsabilidade. E a responsabilidade que ele deu a cada um de nós não fere a sua soberania. Então, essas duas verdades, elas precisam ser observadas. Deus é soberano e nós temos responsabilidades. Então, quando falamos sobre a porta do nosso coração, estamos dizendo que nós temos decisões a tomar. Somos nós que praticamos as atitudes das nossas vidas, que vão ser ruins ou boas. A conduta da nossa vida é uma responsabilidade de cada um de nós.
Então a Bíblia ela usa essa linguagem para mostrar que o coração do homem tem uma porta que é simbólica e nós somos os responsáveis por abrir ou fechar essa porta. A verdade é que nós não podemos mostrar teologicamente a origem do mal. É muito difícil a gente explicar aquilo que a Bíblia Sagrada não nos mostra. Mas existem as conjecturas, as teorias e por aí. Mas quando nós falamos da origem do mal no homem, ou seja, a origem do pecado, nós verificamos que o pecado no homem começa no coração, na sua mente, nos seus sentimentos, na sua vontade, no seu intelecto. E o Senhor Jesus, ele disse que do coração do homem procedem os adultérios, as avarezas, as prostituições e assim sucessivamente. Então, nós não fechamos a porta do nosso coração para que essas coisas não entrem. Nós abrimos a porta do nosso coração para que essas coisas saiam, porque a libertação ela começa de dentro para fora. E o nome desse processo dentro da Bíblia se chama santificação. Então, quando nós somos regenerados por Deus, quando nós nascemos novamente, nós experimentamos o nascimento biológico e agora experimentamos o nascimento espiritual. Quando nós somos regenerados e experimentamos esse nascimento espiritual, essas coisas que anteriormente habitavam o nosso ser, ou seja, a nossa vida, o nosso coração, elas são retiradas, elas são expulsas, elas são jogadas fora pelo Espírito Santo de Deus através da santificação. O que é ser santo? Ser santo é ser parecido com Deus. O Senhor disse: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, o meu povo deve se parecer comigo. O meu povo deve imitar a minha santidade. O meu povo deve ter os meus aspectos em si. Então, o que é ser santo? É se parecer com o Senhor Jesus. A cada dia que passa, nós nos tornamos semelhantes a Cristo. E foi o apóstolo Paulo que falou sobre a imitação ao Senhor Jesus, quando ele disse: sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. O que é ser santo? Ser santo é ser cheio do Espírito Santo de Deus. É impossível uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus viver numa vida pecaminosa, numa vida de transgressão à palavra de Deus. Então, ser santo é isso, ser parecido com Deus, ser parecido com Cristo e ser cheio do Espírito Santo. Esse processo de libertação que começa de dentro para fora, ele se chama santificação e ele durará durante toda a nossa vida. Então, nós somos santificados hoje, seremos santificados na semana que vem e seremos santificados até o fim da nossa vida. Na segunda vinda de Jesus, então nós entraremos num estado de santidade. Então nós seremos perfeitos. Nós teremos um corpo glorificado, semelhante ao do Senhor Jesus. Então, a primeira porta simbólica que eu destaco aqui é essa: a porta do coração do homem. E aí, para nós colocarmos em prática, para o que estamos abrindo a porta do nosso coração? Quais são as programações que assistimos, as músicas que ouvimos, as piadas que contamos, as pessoas que andamos? Quais são os livros que eu compro? Qual é a filosofia da minha vida? Qual é a cultura que eu estou inserido? Tudo isso vai me mostrar se eu estou trazendo para a minha vida, através dessa porta simbólica que representa o meu ser, se o que eu estou trazendo para a minha vida é bom ou é ruim.
Se eu estou abrindo a porta do meu coração para coisas que irão agradar ao Senhor ou irão desagradá-lo. Então nós precisamos refletir sobre isso, para o que nós temos aberto a porta do nosso coração. Porque muitas vezes abrimos a porta do nosso coração para coisas que são erradas, para coisas pecaminosas, para coisas que transgridem a palavra de Deus. E fechamos a porta do nosso coração para coisas que não deveríamos fechar. Nós rejeitamos ao Senhor, rejeitamos a sua palavra, rejeitamos muitas coisas que procedem de Deus. Então, nós precisamos observar, precisamos fazer uma autoanálise sobre a nossa vida. Precisamos verificar o que domina a nossa mente, o que domina os nossos sentimentos. Nós precisamos fazer aquilo que o apóstolo Paulo orientou os cristãos da igreja de Corinto a fazerem quando fossem participar da ceia do Senhor, que é a Santa Comunhão. A ceia do Senhor, que é a Santa Comunhão. Então, Paulo disse, examine-se o homem a si mesmo, ou seja, cada um faça uma autoanálise, olhe para dentro de si, porque você é um pecador miserável e precisa abrir a porta do seu coração para coisas que pertencem a Deus e fechar a porta do seu coração para coisas que desagradam a Deus. Então, a primeira porta simbólica que eu destaco aqui é essa. Nós não devemos abrir a porta do nosso coração para coisas ruins. E não devemos fechar a porta do nosso coração para coisas boas. Então, esse é o primeiro tipo de porta simbólica. O interessante é que quando nós lemos Apocalipse 3:20, e eu irei ler com vocês aqui, é um texto muito conhecido da Igreja de Jesus, e tem algo que nós podemos aprender. Apocalipse 3:20. São palavras do Senhor Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O interessante é que, tradicionalmente, esse texto ele é aplicado aos incrédulos, aos ímpios, aos inimigos de Deus. Mas quando nós observamos aqui o contexto da passagem revelada, iremos verificar que essa admoestação explícita e direta, ela é aplicada aos cristãos que se iludem com as suas próprias conquistas ou com uma falsa religiosidade. Então, nós costumamos aplicar esse versículo aos ímpios, e na verdade ele está sendo direcionado aos crentes. Esse texto aqui está sendo direcionado à igreja de Laodiceia. E o interessante é que das 7 igrejas que estão registradas em Apocalipse, a única que não recebeu nenhum tipo de elogio foi a igreja de Laodiceia. Foram os cristãos desta igreja. O Senhor está dizendo, eu estou batendo na porta do vosso coração. Vocês devem abrir, tomem a decisão correta. O Senhor Deus é soberano, mas Ele deu a vocês responsabilidade. A sua responsabilidade não fere a soberania de Deus, porque o Senhor o fez assim. Então, decida receber aquilo que provém de Deus para a sua vida. Então, esse é o primeiro tipo de porta simbólica, a porta do coração do homem. O segundo tipo de porta simbólica que eu destaquei aqui é a porta da salvação. Vamos ler João, capítulo 10, que é o texto do bom pastor. E nós sabemos que o bom pastor é o Senhor Jesus. E em João, capítulo 10,
nós iremos verificar no versículo 7 as palavras de Jesus. Sendo assim, Jesus lhes disse de novo: em verdade, vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Então, Jesus, ele é a porta da nossa salvação, porque para sermos salvos, nós temos que entrar por ele, ou seja, para nós entrarmos no céu, para entrarmos no reino de Deus, Jesus Cristo é a porta da nossa salvação. É através de Cristo que nós somos perdoados dos nossos pecados. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através dele. Então nós precisamos nos atentar para estas palavras. Jesus, ele como bom pastor, ele dirige o seu rebanho e ele é a porta através da qual esse rebanho entrará no céu. E o único caminho que leva para Deus por toda a eternidade é ele. Então, não existe outro caminho. Nós só estaremos com Deus por toda a eternidade se nós passarmos pelo Senhor Jesus. Nós somos o seu rebanho, ele está nos guiando, ele está nos dirigindo e um dia nós estaremos com o Senhor Deus para sempre, exatamente porque nós entramos nessa porta que simbolicamente é a pessoa maravilhosa, bendita e santa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós nunca iremos desprezar aquilo que os servos de Deus fizeram no passado e aquilo que os servos de Deus fazem e aquilo que os outros servos de Deus irão fazer. Mas eles nada podem fazer para salvar outras pessoas. Então Noé, Moisés, Josué, Daniel, Ananias, Misael, Azarias, Paulo, Tiago, João, Mateus, nenhum desses homens pode levar o homem a Deus, porque eles não são a porta para a salvação. A única porta é Jesus. Nós valorizamos a importância de Maria na história da igreja. Nós sabemos que ela foi usada pelo Senhor para trazer ao mundo a maior pessoa que já pisou aqui, que é o Senhor Jesus, mas ela não é a porta da nossa salvação. Paulo foi tremendamente usado por Deus e foi o maior apóstolo que já existiu, o maior missionário que já existiu, o maior teólogo que já existiu, mas ele não é a porta da nossa salvação. Não adianta, meus irmãos, só existe uma porta através da qual nós entraremos no céu. Essa porta se chama Jesus Cristo. Se nós não temos Jesus como o Senhor da nossa vida e como Salvador, nós jamais estaremos com o Senhor no céu. Nós passaremos a eternidade sem a presença de Deus. Mas a partir do momento que nós, através desse símbolo, entendemos que para estarmos com Deus, precisamos estar com Cristo, então nós passaremos a nossa eternidade com o Senhor. Então, tudo que nós temos que fazer é agradecer a Deus por ter enviado Jesus Cristo, seu Filho, para nos salvar. E através dele, nós somos verdadeiramente salvos. E é sempre bom lembrar da primeira pessoa que foi salva por Cristo, logo quando ele estava sendo crucificado. A primeira pessoa que entrou no céu com ele, ou seja, a primeira pessoa que entrou pela porta simbólica da salvação, que é Jesus, que foi o ladrão que estava na cruz. O ladrão disse: Senhor,
quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Porque ele tinha aquela ideia judaica de que o reino de Jesus é um reino futuro, é o reino messiânico milenar. Mas Jesus disse, não, ainda hoje estarás comigo no reino de Deus. Então, o ladrão, naquele momento, se arrependeu, ele viu que Jesus era a porta que o levaria para o reino de Deus, e ele então entrou por ela, e ele, juntamente com o Senhor Jesus, entraram no céu. Então, esse é o segundo tipo de porta que eu quero destacar aqui, uma porta simbólica da salvação, que é o Senhor Jesus. O terceiro tipo de porta simbólica que eu quero destacar é a porta da oração. Vamos ler Mateus capítulo 6. Versículos 5 e 6, palavras de Jesus. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda a certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Então aqui o Senhor Jesus, ele está condenando o comportamento dos líderes religiosos que viviam em Israel e que gostavam de ser vistos como pessoas piedosas, como pessoas que praticavam a espiritualidade, pessoas que eram consagradas a Deus, pessoas separadas, santas, especiais, diferentes dos demais. E Jesus aqui, ele condena esse comportamento e diz, quando vocês forem orar, ele está falando com os seus discípulos, não façam como os hipócritas, porque eles gostam de aparecer, eles gostam de chamar a atenção para si. Eles oram em pé nas sinagogas, eles oram nas esquinas das ruas, porque querem a admiração dos outros. Mas tu, porém, quando fores orar, entra no teu quarto e fecha a porta e ore a Deus que em secreto ouve e ele te responderá. Então, aqui nós temos a porta da oração. O quarto aqui, ele pode ser tanto o cômodo de uma casa, como pode ser o ambiente onde eu estiver trabalhando, estudando, interagindo, de alguma forma. Eu posso orar secretamente no meu quarto a Deus e eu posso orar secretamente a Deus onde eu estiver, porque eu oro aqui na minha mente e o Espírito Santo de Deus, que é onisciente, ele ouve a minha oração e ele leva a minha oração para Deus. Então, eu não preciso de ser reconhecido pelas pessoas como alguém que busca a Deus nesse sentido de admiração hipócrita. Eu não preciso orar para que os meus vizinhos ouçam. Eu tenho que orar para que Deus ouça. Eu não tenho que orar para que as demais pessoas que estão no meu trabalho ouçam. Eu tenho que orar para que Deus ouça. Eu não tenho que orar para que os colegas de faculdade ouçam. Eu tenho que orar para que Deus ouça. Nós somos em todo o tempo instruídos na Bíblia a orar para Deus. Deus é o único que ouve a nossa oração. Então, sem falsa piedade, sem falsa espiritualidade, sem falsa religiosidade, vamos orar apenas a Deus. Não precisamos fingir que somos espirituais, piedosos e religiosos. A verdade é que pessoas assim já receberam a sua recompensa.
A verdade é que os cristãos que oram secretamente, que oram a Deus, também já receberam a sua recompensa. E a verdade é que quando eu fecho a porta, simbolicamente falando, eu abro outras portas, simbolicamente falando. Por exemplo, se eu fecho a porta para a incredulidade, eu abro a porta para a fé. Se eu fecho a porta para o ódio, eu abro a porta para o amor. Se eu fecho a porta para a mágoa, eu abro a porta para o perdão. Se eu fecho a porta para o orgulho, eu abro a porta para o quebrantamento. Então, nós temos que aprender a fechar as portas terrestres e abrir as portas celestiais. E como que nós fazemos isso? Através da oração, através da comunicação pessoal com Deus. Então, essa é a terceira porta simbólica que eu quero destacar com vocês, meus irmãos. Então, nós precisamos fechar as portas terrenas de nossas vidas e abrir essas portas celestiais através do falar com Deus, através da comunicação pessoal com Deus. E a quarta porta que eu quero destacar aqui, para nós encerrarmos, senão o vídeo ficará longo, é a porta da fé. E isso está registrado em Atos 14, 27. Diz assim o texto sagrado: assim que chegaram ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia realizado por intermédio deles e como abrira a porta da fé aos gentios. Então, aqui nós temos a porta da fé. E que porta é essa? A porta que foi aberta aos gentios foi a evangelização que chegou aos gentios, ou seja, aos não-judeus. Então, a porta, em primeiro lugar, foi aberta aos judeus por Deus, e em segundo lugar, a porta foi aberta por Deus aos gentios. Quando nós olhamos para Abraão, o patriarca da nação de Israel, nós vemos que Deus o chama, lá em Gênesis 12, o chamado de Abraão, nós vemos a missão de Abraão, Deus o chama, diz que o levará para uma terra, trará descendência a ele e ele será uma bênção. E na sua descendência, muitas famílias da terra serão abençoadas também. A descendência de Abraão aqui não é Isaque, é o Messias, aquele que salvaria o mundo, aquele que libertaria os seus, aqueles que Deus havia confiado a ele através do seu sangue. Então, ele os libertaria. Então, através da descendência de Abraão, ou seja, através de Jesus, todos aqueles que foram dados a Cristo são abençoados. E por esses, Cristo derramou o seu sangue no Calvário. E o legal disso tudo, meus irmãos, é que a porta foi aberta aos gentios, ou seja, a porta foi aberta a nós que não somos judeus. Hoje, nós somos salvos porque nós fomos escolhidos nos planos eternos de Deus e nós iremos morar com o Senhor exatamente por causa do seu favor, exatamente pela sua misericórdia e pela sua benevolência. Então, tudo o que podemos fazer é ser gratos a Deus por esta porta que Ele nos abriu,
por esse evangelho que ele nos anunciou e pelas pessoas que ele levantou, como Paulo, que foi o maior missionário da igreja, para anunciar a sua palavra àqueles que não eram judeus. E hoje, tanto judeus como gentios formam a igreja de Jesus, que é o seu povo e que passará a eternidade com ele. Então, são essas as portas que eu queria destacar com vocês, meus irmãos. Portas simbólicas. A porta do coração do homem, a porta da salvação, a porta da oração e a porta da fé. Vamos orar? Senhor, nós oramos a Ti em nome de Jesus mais uma vez e queremos agradecê-lo por tudo que o Senhor tem nos ensinado, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda irá fazer quando nós estaremos contigo. Senhor, como é maravilhoso pertencer à sua família, como é maravilhoso estar em comunhão contigo. Então, tudo o que nós podemos fazer é te oferecer o nosso louvor, te dizer que somos gratos e reconhecer, Senhor, que somos falhos, somos pecadores, somos frágeis, não somos melhores do que aqueles que não são salvos, mas nós estamos cercados pela sua salvação. Hoje nós temos confiança daquilo que o Senhor fez através de Jesus no Calvário. Então, Senhor, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.